Fala comigo, senhoras e senhores. Eu estou chegando aqui novamente com mais um vídeo para vocês sobre teoria de circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar de um camarada muito importante para a gente, uma figurinha carimbada que está sempre aparecendo aí nos nossos circuitos elétricos, que é o indutor, beleza? O indutor é aquela espécie de primo do capacitor, né? Os dois têm muitas similaridades e nós vamos ver isso aí agora, beleza? Vou mudar minha tela aqui e a gente já vai começar a falar dele, do indutor. Primeira coisa que eu quero falar é o que é um indutor. Ele é simplesmente essa molinha aí, né? Essa espiral, esse solenoide feito de material condutor. Então, quando eu coloco o indutor no meu circuito elétrico, obviamente passa uma corrente elétrica por ele, que está representada ali no meu desenho, ó, o Izinho. E quando essa corrente passa por ele, ela cria um campo magnético ali no interior e ao redor desse solenoide, desse indutor. E essa é a chave para o nosso entendimento do comportamento do indutor, o fato de que ele cria um campo magnético. Porque, primeira coisa, ele armazena energia nesse campo magnético. A exemplo do capacitor, que armazena energia nas cargas e no campo elétrico, que é criado no interior dele, o indutor armazena energia nesse campo magnético que a corrente cria, tudo bem? E nesse quesito, né, nesse aspecto, ele é diferente do resistor, porque o resistor, por exemplo, não consegue armazenar energia nenhuma. Quando passa uma corrente elétrica pelo resistor, o que ele faz é pegar a energia das partículas e transformar isso logo em calor, beleza? O indutor, ele armazena energia. Bacana. Então, se essa corrente que passa pelo indutor, ela cria esse campo magnético, se essa corrente muda, o campo magnético também muda, certo? Então, a variação de corrente leva a uma variação de campo. E aí é que está o segredo. Porque, de acordo com a lei de Faraday, que é uma das leis mais fundamentais do eletromagnetismo, toda vez que o campo magnético varia, toda vez que o fluxo magnético ali, olha, atravessando esse solenoide, esse indutor varia, aparece uma tensão nos terminais do indutor. Tá legal? Se você ainda não conhece a lei de Faraday, eu sugiro que você faça uma pesquisa rápida no YouTube, assista algum vídeo aí sobre essa lei. Mas o fato mais importante aqui é que essa tensão que surge nos terminais do indutor, ela sempre se opõe à variação da corrente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a corrente do indutor estiver crescendo, vai aparecer em seus terminais uma tensão que tenta impedir esse crescimento da corrente. Se a corrente estiver decrescendo, por outro lado, a tensão que aparece ali nos terminais do indutor tenta impedir esse decrescimento da corrente. Então é isso. A tensão ela surge de tal forma que ela está sempre se opondo à variação da corrente. Então veja, existe uma relação direta entre a variação da corrente no indutor e a tensão que aparece ali nos seus terminais. E aliás, essa relação entre essas duas coisas, elas aparecem aqui nessa fórmula que é a fórmula fundamental aí do nosso indutor. É a fórmula que mostra essa relação entre essas duas coisas. ΔV é a tensão que aparece ali nos terminais. L é o que nós chamamos de indutância, é uma constante que mede a capacidade desse indutor de armazenar energia no campo magnético, basicamente. ΔI sobre ΔT é exatamente a variação da corrente. Repara aquele sinalzinho de menos ali que aparece ali na frente, né, antes do L, à esquerda do L. Esse sinal de menos, ele vem lá da lei de Lenz, ele nos mostra exatamente isso, nos mostra que essa variação, essa tensão que surge nos terminais do indutor, ela se opõe à variação da corrente. Bacana? Tranquilo? Vamos entender. Ah, outra coisa, deixa eu comentar aqui, porque essa fórmula que acabou de aparecer aí é uma fórmula que nós já vimos no vídeo sobre o capacitor, e ela mostra a corrente que passa pelo capacitor, certo? A gente percebe dessa forma, a gente já discutiu isso antes, que essa corrente que passa pelo capacitor, ela é proporcional à variação da tensão no capacitor. Então veja a similaridade entre essas duas formas. A tensão nos terminais do indutor, à esquerda, a corrente no capacitor, à direita. Veja que elas são fórmulas duais. Enquanto a tensão nos terminais do indutor depende da variação da corrente que passa por ele, a corrente que passa no capacitor depende da variação da tensão sobre ele. Beleza? Mas por isso que eu disse que os dois têm comportamento similar.
Então vamos entender aqui um pouco melhor, né? Essa questão da oposição aí à variação da corrente. Então eu coloquei aqui no meu slide agora uma representação aí de um indutor, esse solenoidezinho aí, e aqui eu estou considerando que existe uma corrente passando da esquerda para a direita, do terminal A para o terminal B ali, ó. Aliás, essa fórmula básica ali, né, a fórmula fundamental do indutor pode ser reescrita dessa maneira aí, ó, VB menos VA, o terminal para onde a corrente está indo, né, a tensão do terminal B menos a tensão do terminal A é igual a menos L delta I delta T. Eu só peguei aquele delta V na forma de cima e escrevi ele como VB menos VA. Então agora vamos imaginar que essa corrente ali, olha, que está apontando para a esquerda, vamos imaginar que ela está crescendo. Então, de acordo com o que eu acabei de falar, vai surgir uma tensão nos terminais do indutor que vai se opor a esse crescimento da corrente. Então, momentaneamente, esse indutor vai se comportar como se ele fosse uma fonte de tensão que aparece no circuito para tentar impedir a corrente de crescer, certo? Bom, para que essa tensão impeça o crescimento da corrente, a tensão do terminal A tem que ser maior do que a tensão do terminal B. Tá legal? Então vai aparecer uma tensão ali que é maior no terminal A do que no terminal B. E essa forma fundamental do indutor nos mostra isso. Vamos fazer uma análise dela aqui. Ó. Se a corrente está crescendo, se ela está variando no tempo, aumentando o seu valor, então aquele ΔI sobre ΔT ali da minha fórmula ele é maior que zero. Se aquele ΔI sobre ΔT é maior do que zero, ele é positivo, quando eu multiplico ele por menos L, o resultado fica negativo. Então aquele VB menos VA, ele acaba sendo negativo. Bom, mas se o VB menos o VA é negativo, isso me indica que o VA é maior do que o VB. Beleza? Vamos analisar uma outra situação aqui. Ó. Vamos imaginar que essa corrente agora não está crescendo. Vamos imaginar que é a mesma situação, só que a corrente agora está decrescendo. Então a gente sabe que vai surgir uma tensão ali nos terminais do indutor que se opõe a esse decrescimento, que tenta manter a corrente ali para a direita, beleza? Sem deixar ela cair. Essa tensão, então, que vai se opor a esse decrescimento da corrente, faz com que a tensão do terminal B seja maior do que no terminal A. Essa é a maneira da tensão atuar contra o decrescimento da corrente. E isso a gente, mais uma vez, consegue deduzir a partir da fórmula fundamental ali de cima. Ó. Porque se eu fizer a análise agora, já que a corrente está decrescendo, o ΔI sobre ΔT ele é menor que zero, ele é negativo. Afinal de contas, está caindo a corrente. Se ele é negativo, ΔI sobre ΔT, quando eu multiplico esse valor negativo por menos L, o menos com menos vira mais. Então, o VB menos VA fica positivo. Mas se o VB menos VA é positivo, isso indica que o VB é maior do que o VA, ou o VA é menor do que o VB. Tudo bem? Então, nós vemos mais uma vez esse comportamento indutor ali descrito pela fórmula. Vamos para a terceira situação aqui. Ó. Vamos imaginar que essa corrente ela não está variando. Vamos imaginar que ela é constante. Se a corrente é constante, o que acontece no circuito de corrente contínua, por exemplo, se a corrente é constante, então o ΔI sobre ΔT é zero, porque não há ΔI. A corrente tem sempre o mesmo valor. Então, se o ΔI sobre ΔT é zero, quando eu multiplico zero vezes menos L, o resultado é zero. Então, VB menos VA é zero. O que isso indica? Indica que o VB é igual ao VA, tá certo? Então, veja bem, se a corrente no indutor ela é constante, não há diferença de potencial entre seus terminais, não há tensão elétrica entre seus terminais. Ele funciona como um curto-circuito, beleza? Funciona como um curto-circuito. Eu disse que o indutor ele armazena energia no seu campo magnético e a forma para a gente poder calcular essa energia armazenada no indutor é essa que acabou de aparecer. Ó. A energia é igual a L, indutância, vezes I ao quadrado dividido por 2. Repara ali como que a energia armazenada no indutor então depende exclusivamente da corrente, né? E também do valor de L, claro. Mas o L é constante. L é um valor que depende só das características geométricas do indutor. Ele não muda se eu mudar a corrente. Eu posso aumentar a corrente, diminuir, o valor de L é o mesmo. Mas a corrente pode mudar. E claro que quando a corrente no indutor muda, a energia que ele está armazenando também muda, certo? Uma coisa depende da outra. Mas vejam como que a energia no indutor depende apenas da corrente elétrica que está passando por ele. Bacana? Observação importante essa aí. Ok, então vamos
analisar aqui alguns gráficos aqui para poder entender melhor o comportamento do indutor. E aqui eu coloquei ele num circuitozinho simples, aqui um circuito típico, um circuito RL, em que ele está ligado em série com o resistor e os dois estão ligados ali a uma fonte de tensão, certo? Então nós vamos imaginar primeiro que essa fonte de tensão está ligada, está passando uma corrente pelo circuito e que essa corrente ela é constante. Bom, se a corrente é constante, nós acabamos de ver ali no slide anterior que o ΔI sobre ΔT então é zero e, portanto, a tensão que existe ali entre os terminais do meu indutor, ela também é zero, beleza? Então, quando a corrente é constante, a tensão, não existe tensão nos terminais do indutor, ele funciona como um curto-circuito. Repara que isso equivale a dizer que a resistência do meu indutor, vamos colocar assim, ele não oferece nenhuma resistência à passagem da corrente. A resistência, entre aspas aqui, do meu indutor, ela é igual a zero, beleza? Vamos investigar uma outra situação aqui agora, em que a fonte ela é variável, não é constante. E nós vamos imaginar que a corrente passando pelo indutor tem esse formato que eu acabei de colocar aí, o formato de uma onda triangular. Então, essa onda triangular, a gente vê que naquela primeira divisão, ali, naquele primeiro pedacinho do meu gráfico, a corrente está crescendo. Ela cresce, atinge um pico aqui nesse ponto aqui, ó, aqui atinge um pico. A partir daqui ela decresce até esse ponto aqui, onde ela atinge um vale, depois ela cresce novamente, decresce e cresce. A gente vê, né, inclusive, que essa corrente ela repete o comportamento dela, né? Por exemplo, aqui, ó, o valor que ela tem aqui nesse primeiro pico é igual ao valor que ela tem aqui nesse segundo pico. E ela vai atingir o mesmo valor um período depois. Esse tempo entre esse pico e esse aqui, isso aqui é o que a gente chama de período da minha onda triangular. Então a gente vê que a cada período, né, o valor da corrente ele se repete. Então vamos analisar aqui o que vai acontecer aqui nesse primeiro pedacinho aqui da minha onda triangular, por exemplo. Ó, aqui nesse primeiro trecho, a gente pode perceber que a corrente está crescendo. A corrente é crescente. Bom, se a corrente está crescendo ali naquele primeiro trecho, ó, então nesse primeiro trecho, o ΔI sobre ΔT, ele é maior do que zero. Então, se eu venho aqui na minha fórmula fundamental do indutor ali em cima, ó, se o ΔI sobre ΔT é maior que zero, quando eu multiplico ele por menos zero, a gente sabe que isso aí fica negativo. Então, quando eu olhar para a minha tensão no indutor, ó, que eu estou colocando aqui embaixo, deixa eu até apagar esse ΔI sobre ΔT aqui. Quando eu olho para a forma de onda da minha tensão no indutor, eu vejo então que nesse primeiro trechinho aqui, ó, ela é constante, beleza? Por que ela é constante? Porque aqui, ó, como a, a corrente está variando sempre a mesma quantidade, é uma linha reta, esse ΔI sobre ΔT ele é constante, ele não muda. Então, se ele é constante, se o ΔI sobre ΔT ele é positivo e é constante, quando eu multiplico ele por L, que é outra constante, o resultado também é constante. Então, o que eu vejo aqui nesse gráfico de tensão? Eu vejo um valor constante negativo, beleza? A partir aqui desse primeiro pico, ó, até a metade do período aqui, ó, até essa segunda seta que eu coloquei aqui, a gente vê que a tensão está decrescendo. Ela é decrescente. Então, se eu faço o ΔI sobre ΔT ali naquele segundo trecho, o resultado vai ser um valor negativo e vai ser constante de novo, beleza? Porque aqui nesse segundo trecho, a variação da corrente ela é sempre igual, é a mesma, não muda com o tempo. É uma linha reta. Então, nesse segundo trecho ali, que vai da primeira setinha que eu desenhei até a segunda, eu tenho um ΔI sobre ΔT, que é um valor negativo e é constante. Quando eu multiplico esse valor negativo e constante por menos L, o resultado fica positivo. Por isso que aqui embaixo no meu gráfico, ó, eu tenho aqui, então, como resultado, uma tensão positiva, ó, que vai daqui até aqui. Ó. Essa análise, ela, né, você pode repetir essa análise aí para os próximos trechos do meu gráfico e você vai ver que a tensão sobre o meu indutor agora, ela é uma onda quadrada feito essa que eu coloquei aí embaixo, tá certo? Então, para uma onda triangular de corrente, eu tenho uma onda retangular de tensão ali. E aí é legal a gente já prestar atenção aqui, porque agora a tensão sobre o indutor, então, não é mais zero, né? Então, agora existe corrente nele, mas a tensão não é igual a zero. Então, é como se agora a resistência, entre aspas, do meu indutor, ela não fosse mais zero, beleza?
Isso de fato está acontecendo. Então eu mudei aqui, botei uma corrente, um sinal variável ali, né? Não mais um sinal constante, e aí é como se a resistência, entre aspas, do indutor tivesse aumentado. Bom, a gente pode aplicar também uma onda senoidal ali, ó. Aquela tensão, aquela fonte de tensão pode ser uma fonte de tensão senoidal. Se a fonte de tensão é senoidal, ela vai induzir, vai gerar uma corrente no circuito que também é senoidal, beleza? Feito essa que está sendo mostrada aí, ó. Então isso aí é a tensão, a corrente, desculpa, passando pelo circuito. Passa pelo resistor, passa pelo indutor. Então a gente vê mais uma vez que essa é uma corrente variável. Então ΔI sobre ΔT não é mais zero. Bacana? Se o ΔI mais sobre ΔT não é mais zero, então aquele VL ali da minha fórmula, claro, ele não vai ser zero. Não vai ser zero novamente. Não vai ser zero. Mas vai ter um valor diferente de zero. O gráfico da tensão sobre o indutor é esse que eu acabei de mostrar aí. Ó. Então é uma onda senoidal também, a gente vê. E um detalhe interessante aqui da gente observar é que essas ondas elas estão deslocadas. Repara que, por exemplo, aqui o pico, olha aqui, vamos pegar aqui ó, o pico dessa onda de cima, que é a onda de corrente, está aqui. Ó. O pico da onda de baixo, que é a onda de tensão, está aqui. Ó. Os dois não estão coincidindo. Tudo bem? Então, é como são duas ondas senoidais. Eu aplico uma onda senoidal de tensão, eu aplico um sinal senoidal de tensão no circuito RL, né? A tensão do indutor vai ser uma senoide e a corrente do indutor também vai ser uma senoide, porém elas vão estar deslocadas. Por que elas estão deslocadas? Olha, por causa disso aqui que está na fórmula. Pelo fato de a tensão depender do ΔI sobre ΔT. Beleza? Então depende da variação. Então vamos fazer só uma análise rápida aqui, ó, por exemplo, desse primeiro trecho aqui do meu circuito, beleza? Então vamos olhar aqui em cima. Ó. Aqui no primeiro trecho, aqui na onda de corrente, a gente vê que a corrente está crescendo, beleza? Se a corrente está crescendo, o ΔI sobre ΔT então é positivo, multiplica por menos L, o valor da tensão tem que ser negativo. Então a gente pode observar aqui embaixo ó, que o valor da tensão de fato é negativo, certo? E se a gente prestar atenção aqui, ó, no comecinho, perto do eixo vertical, perto do eixo Y aqui, ó, a corrente está crescendo mais rapidamente. Então, aqui perto do eixo vertical, o ΔI sobre ΔT, ele é maior do que aqui em cima. Ó. Aliás, se eu pegar esse ponto aqui, ó, o pico da minha onda de corrente aqui, ó, lá em cima, ó, a variação naquele ponto mais alto lá, a variação momentânea da corrente é zero. Por isso que se eu pegar esse pico aqui e descer aqui na minha forma de onda da tensão, ó, eu vejo que a tensão aqui é zero. Está cruzando é exatamente aquele momento em que a onda de tensão cruza o eixo horizontal ali. Tudo bem? Passou daquele primeiro pico, olha, repara como que a corrente começa a decrescer. Se a corrente é decrescente, ΔI sobre ΔT é negativo, e aí, como resultado disso, né, multiplica por menos L, a tensão no indutor tem que ser positiva, por isso que nós estamos aqui agora com a tensão positiva. E se você fizer essa análise para os próximos trechos aí, para os próximos trechos do meu gráfico, você vai ver, vai entender o porquê dessas duas ondas estarem deslocadas dessa maneira, tá certo? Eu poderia também ó, aplicar uma outra onda, aumentar a frequência ali da minha fonte e aplicar também uma onda senoidal dessa forma aí. Ó. Então é uma onda senoidal agora que tem o dobro da frequência que tinha anteriormente, beleza? O gráfico da esquerda, da direita mostra uma onda senoidal com frequência 2 vezes maior do que o gráfico da esquerda. Ok, o que acontece quando eu aumento a frequência da minha fonte? Bom, eu vou aumentar a taxa de variação da minha corrente. Então, minha corrente vai variar mais rapidamente. Se a corrente varia mais rapidamente, aquele ΔI sobre ΔT fica maior, beleza? Bom, mas se aquele ΔI sobre ΔT fica maior, o valor dele cresce, então o valor do VL, que é a tensão sobre o indutor, também cresce. E no fim das contas, eu tenho aqui uma onda de tensão senoidal sobre o indutor, porém com amplitude maior. Repare então, eu só aumentei a frequência da minha fonte. Então, mudando a frequência da fonte, eu mudo a amplitude da tensão sobre o meu indutor. Então, vamos pensar novamente aqui. É como se aquela resistência, entre aspas, que o indutor oferece a passagem de corrente, é como se ela crescesse com a frequência. E, na verdade, é exatamente isso que acontece. Quando a gente está falando de circuitos de corrente alternada, a gente não vai falar da resistência do indutor.
Existe uma outra grandeza que é equivalente, vamos dizer assim, que é análoga à resistência, mas que a gente chama de reatância, tudo bem? Então, a reatância do indutor, a exemplo daquilo que nós vimos com o capacitor, ela é essa espécie de resistência que o indutor oferece à passagem de corrente em circuitos alternados. E existe, inclusive, uma formulazinha para calcular essa reatância do indutor, que é essa que eu acabei de colocar. E veja como que ela depende da frequência, certo? Então, apesar da indutância ser constante, eu posso aumentar a reatância do meu indutor aumentando a frequência da minha fonte lá no circuito, beleza? Quanto maior o F, maior a reatância desse camarada. A reatância é essa espécie de resistência. Não é exatamente uma resistência, mas é análogo, assim, né? A gente pode imaginar como sendo uma espécie de resistência. Quanto maior for a reatância, se eu tenho a mesma corrente, quanto maior a reatância, maior vai ser a tensão ali sobre o meu indutor, beleza? Vamos voltar aqui na forma de onda que a gente tinha visto anteriormente, essa aqui da onda de corrente triangular com a onda de tensão quadrada, e vamos lembrar aqui, ó, que a energia que está armazenada no indutor, ela depende exclusivamente da corrente. Nós vimos ali atrás que a corrente, os valores da corrente, né, a corrente ela é variável no tempo, mas o valor da corrente se repete a cada período. Então, já que a energia do indutor ela depende só da corrente e a corrente repete o seu valor a cada período, então a cada período a energia armazenada no indutor volta a ser a mesma. Então, eu tenho uma quantidade de energia armazenada agora, daqui a um período, a quantidade de energia que vai estar armazenada no indutor vai ser a mesma. O que isso significa? Significa que, na média, ao longo de um período, o indutor não absorve e ele não absorve nem perde energia, beleza? E continua com a mesma quantidade de energia. Então, na média, o indutor não absorve energia, bem? Com isso, a gente pode dizer que a potência média do indutor ela é igual a zero. Olha, momentaneamente ele pode até absorver energia, mas quando ele absorve essa energia da fonte, depois ele devolve, beleza? Então, na média, ele não absorve. A potência média dele é igual a zero. Uma outra coisa importante ali da gente observar, ó, naquele gráfico ali de baixo, é que a tensão média também no meu indutor, ela é igual a zero, beleza? Existe forma para calcular a tensão, a tensão média, eu não vou tratar disso aqui nesse vídeo, mas uma maneira da gente entender aqui, ó, o que é a tensão média, basta nesse caso aqui eu calcular essa área aqui sobre o gráfico, beleza? Ao longo de um período, então dividir pelo próprio valor do período. Mas se a gente olha ali para aquela forma de onda quadrada ali, se eu calcular aquela área que eu acabei de marcar, veja que na primeira parte ela é positiva, na segunda parte ela é negativa e as duas áreas são iguais. Então, quando eu somo isso dá zero e como resultado eu tenho uma tensão média também igual a zero ali. Isso é importante. Então, ó, indutor, na média, potência igual a zero, tensão também igual a zero, beleza? Corrente pode ter um valor médio diferente de zero ali, como aquele gráfico de cima mostra, mas tensão e potência no indutor são sempre em valores médios, beleza? Sempre igual a zero. Ok. Então, lá no vídeo sobre capacitores, a gente já discutiu os circuitos seletores de frequência. A gente sabe que eles são circuitos que são capazes de selecionar sinais com certas frequências, que a gente determina quais são, e eliminar outros, né, com outras frequências e tal coisa. Então a gente tem vários circuitos seletores de frequência, nós temos passa baixa, passa alta, rejeita faixa, passa faixa e tal coisa. Esse slide aqui vocês já viram lá, quem viu aquele vídeo. Isso aqui representa o ganho de certos filtros ideais aí. Então nós temos aqui, por exemplo, passa faixa, que deixa todos os sinais de frequência menor do que FC passar e rejeita os que estão acima. Então, nós vimos lá no vídeo capacitor que o capacitor pode se comportar, né? O capacitor com o resistor pode se comportar dessa maneira. E eu agora quero mostrar para vocês que um circuito feito esse aí, ó, um circuito RL, né, que a gente estava estudando ali atrás, ele também pode se comportar, ele também se comporta dessa maneira, tá certo? O negócio aqui é o seguinte, pessoal. Se eu pegar ali, ó, essa forma que eu acabei de colocar, me mostra que se eu pegar a amplitude da tensão sobre o resistor, né, vamos lembrar que essas tensões, agora nós estamos falando de tensões variáveis, então são tensões cujo valor está mudando o tempo todo, mas a amplitude é constante, beleza? Então você pega uma senoide lá, a amplitude da senoide ela é constante. Se eu pegar a amplitude da tensão sobre o resistor ao quadrado, mais a amplitude da tensão sobre o indutor ao quadrado, isso é igual à amplitude da tensão
ao quadrado, da fonte, da tensão da fonte ao quadrado, beleza? Nós vimos ali atrás que quando eu mudo a frequência do meu sinal, se eu aumento a frequência da minha fonte, eu aumento a amplitude da tensão do indutor. Então, se eu aumentar a frequência, veja bem, aquele VL máximo ali, ó, que eu coloquei, ele depende da frequência. Quanto maior a frequência, maior é o valor desse VL. Isso me mostra, então, que a amplitude da tensão sobre o indutor, ela cresce, ela aumenta com a frequência, beleza? Eu posso escrever ali ó, que VR máximo, né, a amplitude da tensão sobre o resistor, é igual à amplitude da tensão da fonte menos a amplitude da tensão sobre o indutor, tudo ali está ao quadrado, claro. E com isso, então, eu chego à conclusão de que se a tensão no indutor, se a amplitude da tensão do indutor aumenta, a amplitude da tensão sobre o resistor diminui. E o contrário, né? Se diminui no indutor, aumenta no resistor. Então veja, se eu pegar ali, ó, o sinal de entrada do meu circuito é o sinal da fonte. Se eu pegar o sinal do indutor como um sinal de saída, então esse sinal vai ser zero para frequências muito baixas, e à medida que a frequência vai aumentando, esse camarada então vai crescendo. E se a frequência for muito alta, muito alta, praticamente toda a tensão da fonte vai estar sobre o indutor. Ou seja, toda a minha tensão de entrada vai estar na saída. Então, se eu pegar a tensão do indutor como a minha tensão de saída, esse circuito se comporta como um circuito passa alta, um filtro passa alta. Ao contrário, se eu pegar a tensão sobre o resistor, né, a gente já sabe que se a do indutor está aumentando, a do resistor está diminuindo e vice-versa. Então, no começo, ali com um sinal de frequência muito baixa, a gente sabe que não tem tensão nenhuma ali praticamente no indutor. Então, toda a tensão está no resistor. Então, para frequências baixas, a tensão no resistor ela fica com amplitude alta, beleza? À medida que eu vou aumentando a frequência da minha fonte, a tensão sobre o resistor vai diminuindo a sua amplitude. Então, aumenta a frequência e diminui a tensão no resistor. Então, se eu pego a tensão no resistor com a minha tensão de saída, esse circuito se transforma num filtro passa-baixo, beleza? Ele deixa as de baixas frequências passarem, mas rejeita as de alta frequência. Claro que é um filtro real, né? Então, o filtro real ele não tem exatamente aquele comportamento que nós vimos ali no slide anterior. Ao invés disso, o ganho desse filtro, ele segue esse formato, essa curva, beleza? Então, se a gente pegar ali o VL, olha, nós teríamos uma curva de ganho igual a essa que eu acabei de colocar, de um filtro passa-altas real. Se eu pegar a tensão do resistor, então tem isso aí, que é uma curva de ganho feito essa, que é uma curva de um filtro passa-baixas real, beleza? Então vamos mais uma vez olhar ali essas curvas e perceber, para o passa-altas real. A gente vê que o ganho dele é 1 para frequências altas e é praticamente zero para frequências baixas. Então ele não deixa nada passar ali em frequências baixas e deixa praticamente todo o sinal da fonte passar para frequências altas. E o inverso acontece ali quando a gente pega a tensão do resistor. Né? Para frequências baixas, a tensão do resistor é praticamente a tensão da fonte. E se eu aumentar a frequência, a tensão lá no resistor vai praticamente a zero. Bacana? Essa frequência de corte ali, ó, para esse tipo de circuito, ela é calculada por essa fórmula, R dividido por 2πL, beleza? Então, quando você estiver fazendo um projeto, por exemplo, de um filtro, sei lá, passa altas, aí você pode usar, então, esse circuito aí e a frequência de corte que você vai determinar, que você vai calcular. Né? Você vai determinar, primeiramente, a frequência de corte, baseado naquilo que você quer. Digamos que você quer, na sua aplicação, você quer que a frequência de corte seja 5.000 Hz. Então, o FC vai ser 5.000 e você escolhe lá um valor de resistor, por exemplo, e determina o valor do indutor que você vai precisar. E o ganho, né? O ganho do filtro, ele depende da frequência do sinal. Se o sinal tiver uma frequência, por exemplo, muito baixa ou passa alta, vai ter ganho zero. E se a frequência do sinal for muito alta, o ganho do passa altas vai ser praticamente 1. Você pode calcular esse ganho aí para qualquer frequência que você quiser usando essa fórmula que eu acabei de colocar. Veja ali que FC é a frequência de corte do filtro, beleza? Que depende lá do valor do resistor e do indutor. O F é a frequência para onde você está querendo, a frequência normal para onde você está querendo calcular o valor do ganho do seu filtro, tá certo? Então essa fórmula aí é a fórmula, inclusive, que eu usei para poder plotar esse gráfico aí
para vocês. Então vamos fazer aqui ó, um pequeno exemplo. Eu tenho aqui agora um circuito com uma fonte que é uma tensão senoidal de amplitude igual a 10 volts e tem ali um resistor de 1 kΩ, um indutor de 100 mH. Então eu quero calcular a frequência de corte desse camarada. Tudo que eu preciso fazer é substituir o R e o L ali, os valores, né? Então, quando eu faço essa substituição, no lugar do R eu estou colocando 1 vezes 10 a 3, no lugar do L eu estou colocando 100 vezes 10 a menos 3, eu chego nessa expressão aí. Quando eu faço o cálculo, eu descubro que a frequência de corte é de 1591,5 Hz, beleza? Eu escolhi valores ali de indutor e capacitor para ter a mesma frequência que nós tínhamos visto no vídeo sobre o capacitor. Então, o que isso significa? Significa, então, que a partir dessa frequência aí, ó, nós vamos considerar a nossa banda de, por exemplo, para o filtro passa altas real. Nós vamos considerar que de 0 até 1591,5 ele está rejeitando os sinais, e a partir dessa frequência, então, ele está deixando, né, o sinal passar. E se a gente for lá nessa frequência de corte específica e usar aquela fórmula que eu dei ali no slide anterior para calcular o ganho do filtro, a gente percebe que o ganho dele nessa frequência aí é de 0,707. Se eu multiplico por 10 volts, que é o valor da amplitude do sinal de entrada da fonte, eu descubro qual é o valor da amplitude do meu sinal de saída, que é o sinal ali, se for passa altas, é o sinal VL, beleza? 7,07 volts. Com isso, a gente chegou então ao final desse vídeo. Espero que você tenha entendido aí, beleza? Qualquer dúvida, me fala aí que a gente discute isso e eu explico melhor para vocês. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. A gente volta em breve aí com mais vídeos. Um abraço, até lá!